Agora, pessoal, nós vamos dar uma olhadinha aqui na página 18 de português, tá? Falando sobre pontuação e sinais gráficos. Aqui tem um joguinho, o jogo da pontuação. Nesse jogo veremos como o uso correto da pontuação é fundamental para determinar o sentido das frases. Vamos lá. Tá aqui, ó, explicação. Uma frase, dependendo da pontuação, pode ter vários significados. Veja esses exemplos. Este juiz é inocente. A outra, sem a vírgula. Este juiz é inocente. Aqui, só pelo fato do uso da vírgula, o advogado está falando assim, ó, este aqui, ó, juiz, esse cara aqui, ele é inocente, tá? Este é inocente. Você vê que ele está apontando para a pessoa. E no outro, sem a vírgula, ele está falando do juiz. Este juiz é inocente. Então, a forma de escrever foi a mesma, porém, só por causa da pontuação ficou com sentido diferente. Então, tá aqui, ó. Nessa frase, o advogado indica para o juiz que aquela pessoa é inocente. E na outra frase, o advogado afirma que o juiz é inocente. Então, vamos ver aqui. Atividade. Você sabe dizer quantos sentidos a frase abaixo pode ter? Para descobrir, clique na vírgula e posicione no texto quando necessário. Aquele rapaz não sabe fazer contas. Continuando. Encontrei meu grande amor. É uma frase. E se eu botar a vírgula aqui, eu vou dizer encontrei meu grande amor. É o mesmo exemplo que eu dei antes. Tipo assim, o meu grande amor perguntou, você achou suas chaves? Encontrei meu grande amor. Resposta agora aqui. Essas colegas não são suas. Vamos ver se serve aqui. Essas colegas não são suas. O mesmo caso, ó. Tipo assim, ó. Essas. Alguém perguntou, as canetas, essas colegas não são suas, são minhas. E aqui embaixo, essas colegas não são suas, quer dizer, elas são só minhas colegas, tá? Então, aqui, depois do joguinho que a gente continuou fazendo, temos aqui o uso de pontuação e sinais gráficos. Leia um trecho de crônica e responda. O céu estava bonito, cheio de estrelas, sem lua, são 4 da madrugada. Nestes grotões as noites são bonitas. Encontrei a aurora, também insone. Perdeu o sono? Perguntei. Não costumo dormir a esta hora. Então vamos dar uma olhada aqui nos sinais de pontuação que nós temos aqui. Eu já expliquei a vocês há um tempo atrás, aqui eu tenho colchetes e a reticência dentro dos colchetes. Isso significa que existe mais texto antes desse pedaço aqui, tá? Então, quando a gente coloca assim, reticências dentro de colchetes, ou no início, ou no final, ou até mesmo no meio, significa que tem mais coisa escrita que não está aparecendo ali, tá? Então, aqui nós vemos vírgulas, pontos finais, vemos travessão, ponto de interrogação e hífen, ok? Agora, nessa crônica, há diálogos, quer dizer, há conversas, tá? Quantas falas aparecem no trecho e como é possível saber que elas são falas? Ali no texto nós temos conversas, pessoas falando. Quantas conversas de pessoas falando tem ali? Falando uma com a outra? Isso, 2. E como é que a gente sabe que é alguém falando? Yes, isso aí, por causa do uso do travessão, né? Também a tia já conversou com vocês para trás que se tivesse entre aspas também, naquele caso ali significaria que as pessoas estavam falando. Então vocês vão botar duas falas, ou pode botar o número 2, tá? Identificados pelo uso do travessão. Tá? Agora, quais sinais de pontuação são usados para encerrar, quer dizer, para terminar as falas presentes no texto? Então, a gente viu ali que a primeira fala termina com um ponto de... Qual é o nome desse ponto aqui? Não, esse aqui, que a mãozinha está em cima. Interrogação, e o outro aqui? Isso que vocês vão escrever. Ponto de interrogação e ponto final na letra B.
Então tá ali, colocamos o ponto de interrogação, ponto final. Na letra C tá pedindo assim, ó, liste, quer dizer, faça uma lista de todos os sinais gráficos ou de pontuação usados no texto e aponte a quantidade deles. No começo, quando a gente estava lendo, eu estava falando com vocês, né? Ó, ponto de interrogação, travessão, vírgula, a gente vai escrever o nome e na frente vai botar a quantidade. Então, tá aqui, ó, vírgula 4, ponto final 5, travessão 2 e ponto de interrogação 1. E aí eu vou acrescentar aqui, tá, gente? Então, ali para completar, colchetes, um par, né? Porque o colchete a gente usa em par. E reticências, que a gente usou só uma, porque os 3 pontinhos juntos, eles se chamam reticência. Um ponto sozinho, ele é ponto final. 2 pontos juntos, um em cima e outro embaixo, é 2 pontos. Né? E a reticência são 3, então é um só. Agora tá aqui, ó, é assim que se escreve. Alguns sinais de pontuação servem para organizar o texto, como a vírgula, o ponto e os 2 pontos. O ponto de interrogação expressa o sentido de pergunta a um texto e o ponto de exclamação para enfatizar o sentido de exaltação, grito ou emoção. Sinais gráficos como travessões e aspas marcam fala ou citação. Os parênteses podem ser usados para separar exemplos ou informações do texto. Há também as reticências e o ponto e vírgula. As reticências são usadas para indicar um pensamento ou fala interrompidos ou um trecho do texto que foi omitido. O ponto e vírgula serve para marcar pausas mais longas que a vírgula. Por gentileza, coloquem aqui importante, porque isso aqui é para estudar, tá? Então, agora aqui na segunda questão. Leia as orações e organize-as de acordo com o uso das vírgulas. Então, só para relembrar, tá? A frase, ela tem o início com letra maiúscula e o final com a pontuação, né? E oração, ela é separada por verbos, tá? Uma frase pode não conter verbo, mas uma oração tem que conter verbo. Às vezes a oração é só um verbo. Então, vamos lá. Juiz, não foi marcado impedimento nesse jogador. Próximo. O médico, impaciente, entrou em campo para atender o jogador caído. Outra. O médico, o técnico e o preparador físico estavam pedindo falta. Outra. Anísio, o jogador de ouro, não está em campo hoje. Próximo. Anísio, como você se sente por não poder jogar hoje? Agora, nós vamos separar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos colocar cada uma. A letra A só vai ter uma oração. A letra B são 2 e a letra C são 2, de acordo com o que a vírgula deixa exposta nela, tá? Então, por exemplo, qual é a que a vírgula está sendo utilizada para enumerar alguma coisa? Tipo assim, ó, fui no supermercado, comprei abacaxi, vírgula, manga, vírgula, pera e uva. Eu enumerei abacaxi, vírgula, pera, vírgula, não sei o que eu esqueci qual foi que eu comprei agora. Lê para mim. Não, aí não está enumerando não. Você bateu na trave, bateu na trave. Mas quem? Qual frase está enumerando? Tipo assim, eu posso dizer assim, ó, Isso, é a terceira, porque, ó, tá enumerando o médico, o técnico e o preparador físico. Viu? Enumerou as pessoas que estavam pedindo falta, tá? Então, a gente vai escrever a frase, tá ali. O médico, o técnico e o preparador físico estavam pedindo falta. Na letra B, vírgula, para marcar o acréscimo de uma explicação, tá? Ali a vírgula foi usada para acrescentar uma explicação àquela oração.
Aí vão ser duas, tá? Qual que vocês acham que é? Então, agora aqui, vírgula para marcar o acréscimo de explicação, que foi o que eu estava explicando, né? Aqui eu tenho o médico impaciente entrou em campo para atender o jogador caído. Se eu tirar essa informação, impaciente, ele não vai me fazer falta na frase. Eu posso dizer, o médico entrou em campo para atender o jogador caído, ok. Mas eu expliquei como o médico estava, ele estava impaciente. Igual aqui, ó, Anísio, o jogador de ouro, não está em campo hoje. Eu poderia dizer, Anísio não está em campo hoje, ok. Só que eu dei uma explicação de quem é Anísio. Ele é um jogador de ouro, ok? Agora aqui, pessoal, a vírgula para indicar o vocativo. Quais são as duas frases? Isso, a primeira. E a última, isso aí. O vocativo, gente, é tipo como se eu estivesse chamando alguém, tá? Juiz, não foi marcado impedimento nesse jogador. E o outro, Anísio, como você se sente por não poder jogar hoje, né? Eu chamei por Anísio, eu chamei a atenção dele, porque eu estava conversando com ele. E no caso do juiz, eu também alertei ele, ô juiz, olha, você não marcou o impedimento, ok? Então, 3 explicaçõezinhas aí para a utilização de vírgula, agora vocês vão conferir. Na terceira questão, está falando assim, ó. Reescreva os itens a seguir, inserindo corretamente sinais gráficos e pontuações, faça as alterações necessárias no texto. Letra A. Os esportes mais populares do Brasil são futebol, vôlei, natação, capoeira e judô. Vai ser o seguinte, vocês vão ter que reescrever a frase, mas na frase que está escrita, vocês já colocam a pontuação e depois vocês reescrevam, tá? Então tá assim, ó, os esportes mais populares do Brasil são, coloca 2 pontos. Futebol, vírgula, vôlei, vírgula, natação, vírgula, capoeira e judô. E depois do judô, um ponto final. Ok? Então, eu acabei de falar a ordem, vou repetir. Na letra A está escrito, coloca a pontuação. Depois que vocês colocarem a pontuação, vocês vão reescrever a frase com as pontuações. Então, vamos lá. Os esportes mais populares do Brasil são 2 pontos. Futebol, vírgula, vôlei, vírgula, natação, vírgula, capoeira e, coloca um E, judô, ponto final, ok? Agora aqui na letra B, os melhores jogadores brasileiros de todos os tempos foram, 2 pontos, Formiga, vírgula, Pelé, vírgula, Sócrates, vírgula, Ronaldinho e Garrincha. Depois de Garrincha, ponto final, ok? Agora aqui na letra C, o handball tem regras diferentes do futebol, 2 pontos. Jogue com as mãos, vírgula, não corra com a bola, não corra com a bola na mão, vírgula. Não use a cabeça. Não use a cabeça, vírgula, não invada a área do goleiro, ponto final. Aqui, leia as 2 frases a seguir e responda as questões. Eu vi jogar o maior atleta do futebol, o esporte coletivo mais praticado no mundo, em um campo de várzea. Eu vi o maior jogador do futebol, o esporte coletivo mais praticado no mundo, em um campo de várzea. Na outra página, está perguntando qual das 2 pontuações dá maior destaque visual ao acréscimo da informação. Tanto a vírgula quanto os parênteses teve a mesma função, porém, um deu mais destaque. E qual foi? Os parênteses, né, gente? O parênteses chama muito mais atenção. Então, ali na letra B está assim, a diferença de sentido entre as 2 formas de apresentar o acréscimo de informações? Explique. Não, pois as 2 têm o mesmo propósito de uso. A vantagem de inserir parênteses no lugar de vírgulas é evitar uma possível confusão, uma vez que a vírgula pode ser usada para indicar diferentes sentidos. Quinta questão, leia um trecho da crônica e marque um X para as afirmações corretas. Alguém gritou, pega esse cara. Outro, corta
corta esse que assim não dá. E eu pensava, lá com meus cachos, parece que ainda não vai ser dessa vez que o Brasil vai ser tri. Letra A. Qual a função das aspas no trecho? Peraí, gente, caiu. Desculpa, pessoal, então vamos lá, tá? Qual é a função das aspas no trecho? Marcar uma fala de uma personagem. E na letra B, as aspas foram usadas da mesma maneira em qual ou em quais orações? Foi na primeira, na segunda e na última, tá? A mesma função. Então aqui a gente encerra o português de hoje. Beijo e até a próxima.